Santos 3-1 para cima do Juventude. Nesse vídeo daqui eu vou fazer uma análise completa da partida. Caso você queira ver uma análise mais resumida, já está postado aí no canal, um vídeo de 3 minutinhos basicamente, onde é uma análise mais resumida da partida. Aqui vai ser uma análise mais aprofundada, com estatísticas, desempenho dos jogadores. Enfim, caso você queira algo mais resumido, é o último vídeo postado no canal, vai estar no card aí em cima. Antes da gente começar a nossa análise, eu tenho alguns pedidos. Primeiro, para você já se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Lógico, se você não gostar do vídeo, não gostar do canal, não precisa fazer isso. Mas caso você acompanhe aqui o canal, vê os vídeos, gosta do molde dos vídeos que eu trago aqui, faz isso. Se inscreve, ativa o sininho para quando sair os vídeos novos, o YouTube te mandar. E também, ao longo do vídeo, se você gostar, você deixa seu like. Se você não gostar, pode deixar o dislike. Lembrando, os comentários eu sempre deixo abertos. Então, qualquer análise que eu falar aqui que você discordar, só comentar. Ou que você concordar, só comentar também. Quanto mais você comentar, melhor. Tá bom? E deixar uma recomendação também. Separei uma camisa do Santos, camisa bem bonita, atípica, preto e branco. Deixei o link aí na descrição para caso alguém queira. Tá bom? Específico principalmente para o torcedor santista, né? Primeiro vamos falar como é que se desenrolou a partida e aí a gente aprofunda no desempenho individual dos grandes destaques da partida. Quero destacar que foi um jogo muito elétrico. O Santos em nenhum momento no primeiro tempo teve o controle da partida. Se o Juventude tivesse sido mais efetivo e tivesse jogadores de mais qualidade do meio para frente, talvez eu estivesse inclusive falando de uma vitória do Juventude. Mas os erros do Juventude escancaram o porquê o Juventude, depois do Sport, é a pior equipe do Brasileirão. Acho que esse é uma coisa que dá para se afirmar. O Thiago Carpini vai ter muito trabalho para ajeitar esse time, mas se tem um cara que pode ajeitar esse time do Juventude é justamente o Carpini. Já trabalhou no Juventude, recentemente fez um grande trabalho no Vitória, então é um cara que sim pode dar um jeito nesse time do Juventude. Ele já fez um bom trabalho com esse time quando subiu o Juventude para a Série A. Enfim, mas é um jogo em que o Juventude começa bem, o Santos e o Juventude começaram produzindo oportunidades. Tanto é que o Brasão fez grandes defesas ao longo da partida. O Brasão é um cara que é um dos melhores jogadores desse time do Santos, mas tem lapsos inacreditáveis, né? Então, por exemplo, a entregada do gol contra o Sport, nesse jogo mesmo teve alguns lances em que ele não passou confiança, mas é um cara que consegue recuperar ao longo do jogo, né? E fez grandes defesas. Naquele jogo mesmo que ele falhou contra o Sport, depois ele faz defesas difíceis. Aqui ele fez 3 ou 4 defesas muito difíceis em momentos cruciais no primeiro tempo, onde o Juventude estava atacando. Quando ele foi exigido, ele foi bem. Então hoje o Santos tem um baita goleiro. E o Santos tem esse padrão de algum bom tempo sempre ter bons goleiros. O Vanderlei com a camisa do Santos foi muito bem. O Vladimir, quando jogava, sempre ia bem. Depois o John se afirmou no gol. O João Paulo, sempre que jogou, foi bem também. E agora o Brasão deixando o João Paulo de novo no banco. É outro bom goleiro que está no gol do Santos. Enfim, o Brasão foi fundamental na partida. As duas equipes produziram muitas chances no primeiro tempo. O Santos não teve o controle da partida. O jogo foi no Morumbi, vale destacar. Consequentemente, teve mais público, né? O Morumbi é maior do que a Vila Belmiro. Eu acho que a Vila Belmiro é um ambiente bom para o Santos, é mais apertadinho. E o Santos consegue pôr mais pressão. É sempre muito difícil jogar na Vila Belmiro. Mas olhando para a receita, parte financeira, é muito ruim a Vila Belmiro, cara, porque é um público muito pequeno, uma capacidade pública muito pequena para um time desse tamanho, ainda mais agora tendo um astro como é o Neymar no seu time, né? Se o Santos tivesse um estádio do tamanho do Morumbi, a receita do Santos seria muito maior em quesito público, né? Enfim, é algo a se pensar, mas é difícil, né? Agora vai falar o quê? Constrói um estádio no meio do nada, um Santos endividado ainda? É complicado, né? Mas quanto mais jogos fizer no Morumbi, lógico, essa receita em parte deve ir para o São Paulo também. Isso é uma coisa ruim. Mas um público muito maior, né? E, enfim, o Santos abre o placar com o Barreal. O Barreal não, com o Neymar. O Barreal fez o segundo gol. O gol do Neymar é uma jogada que vem da esquerda para o meio, a bola fica viva no meio da pequena área, praticamente sem goleiro. O Neymar aproveita e abre o placar. Não deu nem tempo de raciocinar muito sobre esse gol e o Santos aproveita o embalo e faz o segundo. Um chute desviado em que o Barreal fica sozinho. A sorte começando a mudar para o lado santista, porque tudo que podia dar errado vinha acontecendo com o Santos. Mas um chute desses para certinho no pé do Barreal
E foi de uma jogada do Barreal e que ele ia ficar impedido se ele não voltasse rápido. O mérito do Barreal é ter conseguido voltar a tempo para ficar em posição legal, né? Mas sai um chute travado, desviado e o Barreal sozinho faz o 2-0. Ali o Santos estava encaminhando a vitória, parecia inclusive. Eu sinceramente olhava para o jogo do jeito que estava antes de sair o primeiro gol e falava para mim mesmo: o Juventude pode muito bem fazer uma zebraça nesse jogo. Eu não vou nem falar zebraça, mas ter uma zebra, né? Porque não dá para se falar de zebraça quando você tem duas equipes em uma fase. Mas de um Juventude surpreender, porque era um Santos, é um Santos em uma fase, né? Ainda é um Santos em uma fase. E tudo pode acontecer nesses momentos. Mas ali o Santos abre o placar, aproveita o embalo e faz o 2-0. A partir daquele momento eu olhava e falava: agora eu já consigo enxergar uma goleada do Santos. Fazer o terceiro, fazer o quarto. Até porque esse time do Juventude já tomou algumas goleadas. Já tomou 6 do Flamengo, já tomou 4 do Cruzeiro. É uma equipe que, se você vai jogar com uma postura mais defensiva, como é o padrão do Juventude, você ao menos tem que se defender bem. Mas esse time do Juventude hoje se defende mal e ataca mal também. É um time ruim em todos os sentidos, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Juventude eu diria que é uma presa fácil. É mais fácil ganhar, inclusive, do Juventude do que do Sport, porque o Sport começou a se encaixar agora. Enfim, faz o 2-0. Porém, que nem eu falei, parecia que o Santos poderia embalar a partida aí, mas toma um gol de bola aérea. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Wilker Angel faz gol de cabeça. Depois de um belo cruzamento, acho que foi do Marcelo Hermes, já se tornou o cobrador de bola parada desse time do Juventude, coloca o Juventude no jogo. No segundo tempo, um jogo que continua aberto. O Gilberto teve uma chance cara a cara em que o Brasil faz uma grande defesa. O Santos também desperdiçou oportunidades, muitos erros de tomada de decisão. Né, em determinado momento, daqui a pouco eu vou chegar na escalação, foi utilizado Mike e Igor Vinícius juntos, né, e o Roleiser tendo sido substituído. E o Juventude foi conseguindo chegar ao ataque também, com uma dose de sorte. Esse lance que eu falei do Gilberto foi um passe errado que a bola sobra para o Gilberto cara a cara. Mas enfim, desperdiçou a chance que teve. E o gol do 3-1 que mata esse resultado é de uma bizarrice muito grande. Tiro de meta para o Juventude. O goleiro, o Rua, junto com o Kaique se posicionando ali para começar a jogada, dá um passe bizarro, literalmente no pé do Neymar. E o Neymar finaliza e o Juan acaba defendendo. O Juan se posicionou bem, o Neymar poderia ter tirado mais dele, né? Ele demorou para finalizar e ficou óbvio que ele ia finalizar dessa forma. Por mais que o chute tenha sido até que bem colocado e forte, deu tempo do Juan conseguir prever a finalização. Mas ali é um erro absurdo do Kaique. E o pior é a reação dele, porque inclusive depois do Juan fazer uma grande defesa, ele está reclamando, sendo que claramente o erro foi do Kaique, não foi do Juan. Né? E se sai esse gol direto daquela forma, cara, já ia estar circulando o mundo inteiro. Esquema de apostas, caramba. E eu não duvido nada, um erro desses, ainda mais com a reação do cara de nem admitir o erro dele, que foi tão absurdo, que foi um erro claro do Kaique e o cara querendo dar culpa pro goleiro. Pô, não tem condição. E na sequência da jogada, o Juventude fica com a bola, né? Como eu falei, o Juan defendeu. Constrói mal a jogada, volta pro Santos. E aí o próprio Kaique vai lá e faz o pênalti. É uma jogada bizonha do Kaique, porque ele erra na saída e em sequência ainda faz um pênalti. Inacreditável, né? E aí o Neymar batendo o pênalti é um esculacho. Faz o 3-1 e fecha o placar. Vamos para os destaques aqui, olhando primeiro para o lado do Santos, depois pelo lado do Juventude. Pelo lado do Santos, no gol o Brasão, fundamental para esse time. O gol do Wilker Angel não tinha o que fazer. O Wilker Angel, zagueiro de seleção venezuelana, inclusive. Enfim, o Brasão fez um bom jogo quando foi exigido, fez boas defesas. É um grande goleiro que o Santos tem, que nem eu falei. Nas laterais foi o Igor Vinícius e o Souza. Eu acho que é questão de tempo para o Mike virar titular. E era um Santos sem quase nenhuma opção de lateral direita. E hoje a gente já fala de Igor Vinícius e Mike. Dois bons laterais. O Mike deve passar mais segurança. Eu acho o Mike mais completo, mas o Igor ainda é jovem, querendo ou não. Até para o futuro pode ser bom para esse time do Santos. Até outro dia atrás era Rainer, Escobar improvisado e o JP Sherman que defendia mal. Né? O Sherman até acho bom lateral, cara. Do meio para frente ele é bom. Mas já faz um bom tempo que ele tá lesionado, se eu não me engano. O Rainer foi embora também. E o Escobar jogava improvisado. Né? Enfim, o Mike eu acho que vai agregar bastante. E o Igor
Se eu não me engano, o gol do Barreal foi um chute travado do Igor Vinícius, inclusive. Ofensivamente ele atacou bastante, mas é um jogador comum, né? É um jogador esforçado, novo, mas tecnicamente comum. E na esquerda o Souza vem surgindo um grande jogador, um cara da base do Santos, um cara jovem, um cara que defende bem, um cara que ataca bem, um cara que é rápido, um cara que é habilidoso. Vem surgindo um grande lateral esquerdo nesse time do Santos, tá bom? O Souza foi um grande achado. O Escobar vinha sendo um dos melhores jogadores desse time do Santos. Só que o Escobar é aquilo. O Escobar é um cara que é pura raça, é muito esforçado. Tecnicamente ele é mediano. O Souza é melhor tecnicamente. O Escobar é um cara que agrega bastante para grupo com essa vontade dele. Mas para ser titular, o Souza entrega mais, né? É mais jogador no geral. Enfim, um grande lateral esquerdo que o Santos encontrou. A dupla de zaga para mim é um problema. Gil e Luan Pérez. E não é nem pelo Luan Pérez. O Luan Pérez, zagueiro canhoto, já teve história com essa camisa santista. A Libertadores do Santos, em que foi vice-campeão, era Luan Pérez e Lucas Veríssimo, a dupla de zaga, né? E foi uma baita dupla de zaga do Santos quando o técnico ainda era o Cuca. E o Breno Lopes faz o gol para cima do Pará. Né? O goleiro era o John, inclusive. E o Luan Pérez eu não acho um problema, acho um bom zagueiro, agrega para esse time. Agora, o Gil ser titular do seu time em pleno 2025, eu não acho que faça sentido. Ainda mais em nível de Série A. O Gil, tecnicamente, é bom zagueiro, o Gil tem muita história, mas na velocidade ele vai perder para quase qualquer atacante, cara. Eu, sinceramente, não acho que o Gil seja o cara certo para esse time do Santos. Qualquer outro cara mais jovem tende a agregar mais do que o Gil. Não vai ter a experiência dele, mas você precisa ter velocidade, cara. E o Gil, até pela idade, não tem mais. No meio de campo, o João Schmidt titular, sendo esse primeiro volante. Achei discreto, não participou tanto. Por sinal, ele tem cadeira cativa nesse time, né? O Zé Rafael teve um primeiro lance bizonho, que termina com um chute pior ainda do Enio. Quando eu chegar no lado do Juventude, eu destaco melhor ele. Mas acho que é questão de tempo para o Zé Rafael pegar essa vaga do João Schmidt. E do lado dele jogou o Bom Tempo. O Bom Tempo dessa vez discreto, não foi tão bem como tinha ido contra o Sport, que ele sim ele tinha brilhado. Para mim, o Santos só conseguiu um empate graças ao Bom Tempo, não só pelo gol, mas pelo que ele organizou o time do Santos mesmo com um a menos na Ilha do Retiro, né? Mas é um baita jogador o Bom Tempo. Na linha de frente foi o Roleiser e o Barreal mais abertos, o Barreal com uma grande dose de esforço, alguns erros de finalização, de tomada de decisão, mas fez o gol dele no segundo tempo, quase fez um golaço de primeira, se torna titular e ajuda bastante o Souza defensivamente também, né? E ele já tinha feito um golaço no Brasileirão do ano passado pelo Cruzeiro contra o Botafogo. Vem fazendo alguns grandes golaços, quase fez outro no segundo tempo, né? E o Roleiser é bom jogador, só que pagou muito caro nele. Tem que ser titular desse time. Não fez lá a grande atuação e teve uma minutagem reduzida, né? Até pelo cartão. Mas não faz sentido um ponta ter minutagem reduzida por conta de cartão amarelo. Tanto é que o Bom Tempo que jogou de segundo volante, muito mais exposto, tendo tomado cartão, jogou o jogo todo. Né? Essa tinha sido a desculpa do Kleber Xavier para ter tirado o Roleiser. Não faz sentido a desculpa ser o cartão amarelo. Falava que queria ter uma recomposição melhor e por isso usou dois laterais, como foi Mike e Igor Vinícius. Tanto é que ele espelha isso depois na reta final, com o Escobar e o Souza do outro lado. Mas. E aí o Cabagiro entra no lugar do Igor Vinícius e aí coloca um ponta de origem na direita, né? Mas essa desculpa de cartão não convence, não. Acho que de fato, sei lá, não gostou do desempenho do Roleiser e queria uma proteção maior para aquele lado. O Neymar, o craque do time, muitos erros, muitos acertos. O Neymar hoje é um cara muito de extremos, né? Erro de domínio, erro que às vezes ele está num time diferente. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele não teve tantas opções de passe, aí ele ameaçava sem tocar na bola, o cara desarmou ele facilmente e gerou contra-ataque. Então assim, hoje o Neymar não é mais aquele cara que você toca e sabe que você não vai perder a bola. Que em determinado momento, principalmente no PSG, você tocava no Neymar e você podia ficar despreocupado. Ou ele vai criar uma boa jogada, ou ele vai sofrer a falta. Hoje não é mais assim. Até porque ele se cuida muito fisicamente pelo histórico de lesão. Então, ao invés dele dar uma arrancada e recuperar a bola, às vezes ele vai optar por não correr atrás, para não forçar uma nova lesão. E aí o adversário pode aproveitar nessas jogadas de transição. Mas é um cara muito acima da média, né? Eu acho que hoje já, se tivesse convocação, tinha que chamar o Neymar. A princípio para ser reserva. Não sei se ele aceitaria ser reserva. Eu acho que se perguntasse para ele, ele com certeza falaria que sim. Aceitaria ser reserva da seleção.
Mas eu acho que hoje, no momento atual do Neymar, se hoje já tivesse uma nova convocação, ele deveria ser convocado, mas entrasse nos jogos vindo do banco de reservas. Não está num ritmo ainda de combate, principalmente sem bola, alto, no nível necessário para um nível de seleção brasileira. Mas lógico, tecnicamente ele sobra. Mais à frente, o Titi Soares dessa vez não foi tão bem, né? Contra o Sport ele fez um pivô espetacular para o gol do Bom Tempo, dessa vez foi mais discreto. Entrou o Mike entrou bem, questão de tempo para virar titular desse time. Ele chegou a ser especulado no meu Grêmio. Eu não queria, porque o Grêmio tinha o Igor Serrote, o Gustavo Martins e o João Pedro daqui a pouco volta de lesão. A questão é, o João Pedro não voltou de lesão, o Igor Serrote foi vendido, e o Gustavo Martins machucou também. O Grêmio ficou sem lateral. Mas o Mike é bom lateral. Minha questão para não querer ele no Grêmio, 1, 2 semanas atrás, é porque o Grêmio já tinha 3 boas opções e caras mais jovens. O Mike tem acho que 32 anos. Não vai mais durar tanto tempo de carreira, né? Mas enfim, é bom lateral. A questão de tempo para virar titular, na minha visão, no lugar do Igor Vinícius, que chegou por agora também. O Zé Rafael teve um primeiro lance bizarro dele, né? Ele entrou entregando a jogada e quase saiu o gol do Juventude. Só não saiu porque o Enio tem uma finalização ruim, no geral. É um cara habilidoso, rápido, mas finaliza mal. Até por isso, até hoje, ele está no Juventude. Com todo respeito ao Juventude, mas é uma equipe que já entra no Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Enfim. O Galo chegou a especular ele, o Grêmio chegou a especular ele, mas o nível de finalização dele é bem abaixo do necessário. Acho que até o torcedor do Juventude vai concordar comigo, que o Enio é bom jogador, é habilidoso, é rápido, mas tem que melhorar a finalização. Enfim, o Zé Rafael erra grotescamente no primeiro lance e depois melhora um pouquinho. O Cabageiro é um cara muito esforçado, chegou por agora, vindo do futebol paraguaio. Eu acho que é um erro ele estar na frente do Robinho Júnior, por exemplo, que é uma grande promessa desse time. Tem que dar minutagem, cara. Principalmente depois que tava 3-1, era o jogo pro Robinho Júnior. No 2-1 eu acho que não. Mas quando já estava 3-1 com o placar encaminhado, era o jogo para colocar o Robinho para puxar contra-ataque, né? Mas enfim, não foi o que aconteceu. Acho que o Cabageiro já tinha até entrado naquele momento. O Escobar entrou para fazer uma dobradinha junto com o Souza, uma boa mexida. A princípio tinha feito isso no lado direito, com o Mike, Igor, Vinícius. Depois tirou o Igor e colocou o Cabageiro. E aí na reta final colocou o Escobar para fazer a dobradinha com o Souza. É inteligente fazer isso, tá? Você coloca um cara rápido, um cara que pode puxar contra-ataque, um cara que ajuda na dobradinha defensiva. Muitos técnicos fazem isso, de usar 2 laterais. E inclusive o Escobar jogou mais avançado do que o Souza. Faz sentido também, porque o Souza já estava cansado, não ia ter o pique para puxar contra-ataque. Se deixasse o Souza nessa linha avançada, provavelmente, inclusive, ele ia ter cãibra. E aí ele, ficando na parte defensiva, ele ainda tendo a ajuda do Escobar, brecou todas as chances do Juventude por esse lado, que era onde estava o cara que poderia desequilibrar naquele momento, que era o Batalha. Daqui a pouco eu chego no Juventude. E também para fechar a última mexida foi o Luca Meireles. Não necessariamente nessa ordem, né? O Luca Meireles entrou antes desses outros que eu citei, por exemplo. Ele que entrou no lugar do Tiquinho. Vale destacar, o David Washington não jogou. Na visão do Kleber Xavier, para esse jogo, o David Washington foi a terceira opção de centroavante, né? Enfim, o Luca Meireles tendo a oportunidade lá na frente. Esforçado e tal, mas não conseguiu criar muita coisa. Do lado do Juventude agora, o Juan no gol não teve culpa em nenhum dos gols, né? A gente olha para o primeiro gol do Neymar. Eu não estou me lembrando se foi um corte mal feito ou uma espalmada do Juan. Não estou me lembrando. Se teve alguma falha foi nesse. No gol do Barreal foi cara a cara e o Neymar foi de pênalti. Teve alguma falha foi no primeiro gol do Neymar. Mas eu não estou me recordando. Se você quiser, você pode me confirmar aí. No geral, um jogo mediano dele. Mas não acho que seja goleiro para time de Série A. Não intimida ninguém. Tá bom? Nas laterais, Marcelo Hermes e Reginaldo. Aí é a mesma coisa. Eu não acho que o Reginaldo seja jogador para ser titular de um time de Série A. E aí não é nem perseguição com o Reginaldo ou o Juan Carneiro, mas é uma análise fria mesmo. Eu não estou usando o coração, não estou falando como se eu fosse torcedor do Juventude. Olhando para os times da Série A, eu olho e falo: o Juan Carneiro não é goleiro para um time de Série A. Pode ser para ser um bom reserva imediato, talvez, mas para ser titular, não. E o Reginaldo também, não é lateral direito de time titular de Série A. Até por isso o Juventude provavelmente vai cair para a Série B. O elenco piorou do ano passado para esse.
Perdeu muitos jogadores, até trouxe uma outra peça interessante, mas o elenco piorou no geral. E na esquerda o Hermes, aí sim eu acho um baita reforço, um lateral esquerdo muito bom tecnicamente. Ex-Grêmio, Benfica, Cruzeiro, fez uma boa Série A pelo Criciúma. É bom lateral no geral, foi um bom reforço. A dupla de zaga com Marcos Paulo e Wilker Angel é uma boa dupla de zaga. Fora o Abner, que depois entrou, que é outro bom zagueiro também. Tá? Esse time do Juventude toma muitos gols e, por incrível que pareça, a zaga é boa. Né? Enfim, Marcos Paulo é bom zagueiro, Wilker Angel é bom zagueiro, o Abner é bom zagueiro. Né? Enfim, primeiro volante foi o Kaique, que nem eu comentei, o Kaique pro Juventude é um bom jogador. Mas a postura dele de depois de fazer uma falha bizonha ainda sair reclamando dos outros, esse tipo de jogador não deveria estar em time de elite assim. E eu não tô nem falando do futebol dele, tô falando da postura dele. Jogador que não tem mentalidade vencedora, cara. Se você erra, você só vai melhorar admitindo o seu erro. Se você erra e passa a sua culpa para outra pessoa, para outro jogador, você vai continuar errando e vai estar prejudicando o time ainda, prejudicando o coletivo. Esse tipo de postura é uma postura medíocre. Né? E olha que ele é importante para esse time do Juventude, que nem eu falei. Desse time do Juventude, o Kaique foi o cara que mais se impôs no jogo. Foi o que mais deu trabalho na criação do Santos. O que mais incomodou o craque do time adversário, que logicamente era o Neymar. Mas falta esse quesito de mentalidade, né, cara? Que nem eu falei. É um erro claramente bizonho dele. E ele sai cobrando o goleiro. Depois ele faz um pênalti besta ainda, que ali acaba com quase todas as chances do Juventude. Então, assim, tecnicamente agrega pro time, é esforçado, saiu já muito cansado, inclusive. Mas uma entregada dessas e você ainda sair culpando os outros é um negócio patético. Os outros dois meio-campistas, o Jadson sendo esse segundo volante, é um cara muito identificado com o clube já há bastante tempo. E o Mandaka sendo essa opção mais centralizada. O Juventude conseguiu perder o Jean Carlos pro Criciúma. E o Jean Carlos é reserva no Criciúma ainda. O Jonathan Robert tá jogando demais. Né? Fora que ainda tem o Felipe Matheus. Então o Juventude perdeu um cara que é talvez até titular desse time para um time que não tá nem em grande fase na Série B. É um Criciúma oscilando. Melhorou por agora um pouquinho mais. Mas o Juventude perdeu um cara que era um dos seus principais jogadores para um time de meio de tabela praticamente da Série B. Se você tá na Série A e consegue perder um dos seus principais jogadores para um time de meio de tabela da Série B, cara, o seu destino é a Série B. É praticamente inevitável dessa forma. Enfim, mais aberto, o Gabriel Veron e o Enio. O Veron só tá no Juventude porque nos últimos clubes dele ele foi muito mal. Empréstimo no Cruzeiro muito mal, empréstimo no próprio Santos muito mal. Tá no Juventude. Naquele jogo contra o São Paulo ele entrou até bem. Dessa vez não criou nada. E o Enio, que nem eu falei, é habilidoso, é rápido, tem um bom drible, mas não sabe chutar. Cara a cara, de frente pro brasão. Era uma jogada para ele fazer o gol. Ele tenta, sei lá, dar uma cavadinha. Cara, faz o básico. Ou você tenta driblar, ou você dá uma chapada. Um chute tão tosco, parecia futebol amador, cara. Um chute desses. Enfim, uma finalização muito ruim, que se tivesse sido melhor executada, o Juventude poderia ter entrado melhor no jogo. O Santos venceu por 3-1, poderia ter sido 4, assim como o Juventude poderia ter empatado, poderia ter virado. As duas equipes tiveram muitas chances. O Santos venceu por 3-1, mas não é para o torcedor do Santos se iludir, não. Para mim, isso daí mostra muito mais o momento do Juventude do que a evolução do Santos. Porque enfrentou um time fraco. Esse time do Juventude se propõe a defender e defende mal. E não se propõe a atacar e, logicamente, ataca mal. Né? Então, na minha visão, esse resultado condiz muito mais com o momento do Juventude do que a evolução do Santos. Mais à frente, o Gilberto é bom atacante, mas perdeu muitas chances. Entrou o Giraldo no meio de campo, com o Kaique cansado, o Talhari entrou à frente. O Talhari não tem cara de centroavante, é aquele jogador que parece ser meio. Não é, meio bobão. Não tô chamando ele de bobão, mas uma característica meio. Sabe? Entende? Não intimida o adversário, cara. É bom tecnicamente, mas para o seu fazedor de gol ser um cara assim, eu não confiaria, por exemplo. E eu não tô chamando ele de ruim. Só que ele não tem cara de fazedor de gol. Por mais que ele seja bom tecnicamente. Eu acho que num Bragantino da vida, ele renderia bem, tá? É a cara do Bragantino, o Gabriel Talhari. Enfim, com o possível rebaixamento do Juventude, esse é um destino para ele, inclusive.
que caso o Bragantino queira. O Abner entrou na zaga, né? O Wilker Angel já cansado, já amarelado. O Batalha entrou mais aberto pela direita. O Batalha entrou e deu uma certa movimentada. O Batalha era para ser titular desse time, porque ele finaliza melhor que o Verón, finaliza melhor que o Enio, é mais forte fisicamente que os dois, né? Enfim, o Batalha poderia agregar mais para esse time. Mas o momento inteiro do Juventude é ruim. E entrou o Marlon, outro escape também de velocidade pelas pontas, um cara que está começando a jogar por agora, ainda muito jovem, né? Bati aqui no microfone, foi mal, deve ter dado um certo ruído aí. Vou passar pelos bancos das duas equipes, dos caras que não entraram. Do Santos primeiro, devia ter falado antes, né? Mas estou falando agora. O João Paulo é um bom goleiro reserva. O Robinho Júnior é um cara surgindo por agora, na minha visão deveria ter inclusive jogado. Depois que tá 3-1, era uma boa opção de contra-ataque, de escape. Mas é porque já tinha colocado o Cabageiro, já tinha colocado o Luca Meireles, né? Já tinha colocado muitos caras de escape de contra-ataque e ele não precisa fazer o quarto, é só administrar o jogo. E aí entrou o Escobar. Faz sentido também, né? Mas é uma boa opção. O Tassiano pagou caro e até agora não vingou no Santos. Tava muito bem no Bahia, cara. E era talvez o principal jogador do Bahia, um dos principais. E hoje é um reserva que a torcida já não gosta. A primeira passagem dele pelo Santos foi ruim. No Grêmio saiu queimado. E aí os dois auges dele foi no Bahia. E aí nos dois ele saiu. E aí agora tá reserva no Santos. É outro cara muito esforçado, mas ele vai jogar onde nesse time? Vai ser o meio de criação, sendo que tem o Neymar? Vai jogar mais aberto, sendo que ele não tem a habilidade de um ponta? Vai jogar mais centralizado, sendo que ele não tem a finalização de um centroavante? O Tassiano é um cara muito versátil, mas ele não é nenhum craque. Essa que é a questão. O David Washington vive um momento ruim. Ian deve ser da base. O Pituca perdeu espaço nesse time, mas é um bom segundo volante. É porque o Bom Tempo tá pedindo passagem, mas ele seria um bom reserva pro Bom Tempo. E o Luizão, que chegou nessa temporada também, pode jogar. Aí, ó. Eu acho que o Luizão pode render mais do que o Gil. Enfim. E olhando para os caras que não entraram no lado do Juventude, Cipriano, deve ser um volante. O Nenê já mais velho, né? Enfim. Quem diria? Provavelmente essa é a última temporada do Nenê e provavelmente vai acabar com o rebaixamento. Deve acabar de uma forma ruim, por mais que a carreira dele tenha sido muito bonita. Acho que o auge dele já velho, inclusive, né? Foi no Vasco. Por mais que tenha jogado no PSG, onde ele criou mais identificação, foi no Vasco. Esse deve ter sido provavelmente os dois auges do Nenê. O Matheus Babi, eu acho que poderia render mais do que o Talhari. E talvez até mais do que o Gilberto. São três centroavantes ok, tá? Gilberto, Babi e o Talhari são três centroavantes ok. Não são ruins não. Gaston Guru Seaga, não sei quem é. Alan Ruschel, o Marcelo Hermes pegou a posição, que eu falei, é bom jogador. Nathan Felipe, zagueiro ex-Grêmio. Ele é bom zagueiro, tá? Nesse Grêmio atual ele deveria ter tido mais oportunidades. Só que ali no Juventude já tem o Wilker Angel e o Abner como zagueiro destro, né? Então ele é a quarta opção de zaga para esse time. E o Daniel Peixoto, não sei quem é. Estatísticas agora, pra gente fechar. 19 finalizações do Santos sendo 8 a gol. 20 do Juventude sendo 10 a gol. O Juventude teve mais chutes e mais chutes a gol. É o que eu tô falando, as duas equipes tiveram chances, cara. 8 chutes a gol do Santos e 10 do Juventude, 18 chutes a gol no total, é muita coisa. É muito mais do que a grande maioria de jogos, não só do Brasileirão, do mundo inteiro, cara. É uma média muito alta que mostra a defesa ruim das duas equipes. E de novo, a zaga do Juventude é boa. Essa que é uma questão interessante. Porque a zaga é boa, as opções do banco são boas também. E aí eu não estou falando que é uma das melhores zagas do Brasil. Mas está longe de ser o grande problema desse time. Tá? O Thiago Carpini eu acho que pode encaixar esse time porque a zaga é boa, o lateral esquerdo é bom. A questão é que não tem caras decisivos lá na frente, principalmente os pontos, são caras em momentos ruins. O Mandaka não é o camisa 10 de um time de Série A, não pode ser. O Gustavo tem que estar inteiro fisicamente e bem no gol e precisa de um lateral direito melhor. Enfim. Posse de bola, o Juventude teve mais, 51% a 49%. Passes, o Juventude teve um pouquinho mais, 5 passes a mais. Precisão nos passes, um pouquinho a mais do Juventude também. Faltas, 18 do Santos tendo 3 amarelos, 17 do Juventude tendo 3 amarelos.
Diferença só de uma falta também. Cara, é literalmente equilíbrio em tudo que eu falei até agora. Impedimento nenhum do Santos, 3 do Juventude. Aí a gente tá falando provavelmente desse afobação, buscando os seus gols, né? Escanteio 3 do Santos, 8 do Juventude. Cara, as estatísticas mostram. O Juventude fez um jogo equilibrado. O Juventude teve mais chutes a gol, mais escanteios, mais posse de bola. Em todas as estatísticas importantes, o Juventude foi melhor. Só que é a qualidade, cara. De um lado o Juventude tem o Mandaca, do outro o Santos tem o Neymar. Aí que tá essa vitória do Santos. Enfim, com esse resultado, o Santos na 15ª colocação com 18 pontos, a 3 da zona de rebaixamento que é aberta pelo Vasco, e o Juventude em 19º com 11. O Juventude está a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento, nos últimos 5 perdeu 4 jogos. É um momento muito ruim do Juventude, já tomou 35 gols em 16 jogos. E a zaga não é ruim, que nem eu falei. Mas é complicado, cara. O Juventude é a equipe com mais derrotas no Brasileirão, perdeu mais até do que o Sport. A questão é que o Sport não ganhou nenhum jogo, tem 6 empates, né? E o Juventude já tem 3 vitórias, né? 3 vitórias. Principalmente jogando no Alfredo Jaconi, mesmo momento sendo ruim, é forte em caso do Juventude. Enfim, é ver se vai melhorar com o Carpini, que nem eu falei, se tem alguém para ajeitar esse time do Juventude, é o Carpini. E esse time do Santos, o que eu posso falar pro torcedor santista é, primeiro, compre a camisa que eu deixei na descrição. É muito bonito, você torcedor do Santos vai gostar. E a segunda, não se iluda. Ganhou de 3-1 do Juventude, mas o Juventude deu 10 chutes a gol, teve 20 finalizações, teve 8 escanteios, isso com o Santos sendo mandante. Talvez só não saiu com um resultado melhor o Juventude, porque o Brasão foi bem e porque falta qualidade para esse time, principalmente pelas pontas. Um Verón em má fase e um Enio que não sabe chutar. Isso pesa. Então, com isso, vitória do Santos. 3-1 para cima do Juventude. Tá bom? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, pode deixar o dislike. Valeu e falou!